Olá, família, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Hoje nós vamos abordar a interpretação de um texto que é muito polêmico. Polêmico porque a partir dele gera-se várias interpretações, várias crenças. Dentro do cristianismo é muito difícil você achar um consenso em relação a esse texto, porque ele vem muito carregado de culturas, de tradições. E ele trata de uma das maiores dúvidas da humanidade. O que acontece após a morte? Quando a pessoa morre, ela vira um espírito, uma alma, uma fumacinha, ela vai para o deserto, para o inferno, ela vai para o paraíso. O que acontece, afinal de contas? E existe uma parábola que Jesus contou que aborda esse assunto. E é exatamente o que nós vamos simplificar hoje, um texto polêmico à luz da Bíblia. Eu sempre gosto de dizer que nós vamos interpretar à luz da Bíblia, porque o Manual da Palavra não é ligado a nenhuma denominação. Ou seja, não estamos servindo ou ligados a nenhuma denominação religiosa. Nosso único interesse é interpretar à luz da Bíblia. Sendo assim, eu já convido você a se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, e acompanhar essa série nos outros canais que nós temos. Textos polêmicos da Bíblia relacionados a casamento, a relacionamentos, lá no Manual do Casamento. Relacionado à profecia, no Manual da Profecia. Ambos está aqui na descrição desse vídeo, o link para você acessar lá e se inscrever, tá bom? Dito tudo isso, abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 16. Aqui nós temos a história ou a parábola do rico e o Lázaro. Bem, como o texto, ao contrário dos outros que nós fizemos, é muito grande, porque está no verso 19 a 31, então nós temos aqui mais de 10 versos que são lidos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou lendo e eu paro e nós vamos fazendo a análise desse texto. Tranquilo? Então tá bom. Começa assim, verso 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias no luxo. Havia certo homem, mendigo, chamado Lázaro, que estava coberto de feridas à porta daquele homem rico. E ele desejava se alimentar com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as suas feridas. E aconteceu que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Só até aqui por enquanto. Note que aqui nós já temos uma situação. Jesus está contando, quando nós lemos os versos anteriores, naturalmente ele está contando uma parábola. Ele começa da mesma forma que ele começa todas as parábolas. Olha, houve uma vez, existiu um homem, etc. e tal. Então Jesus está contando uma parábola. Essa parábola tem dois indivíduos. Um homem rico que vivia no luxo, abastado de tudo, e um homem pobre, doente, um mendigo, que até os cães vinham lamber as suas feridas. E esse mendigo desejava muito ter o que o rico tinha, se alimentar daquilo que caía de migalhas, que caía das migalhas da mesa do rico, ele gostaria de comer. E acontece que os dois morreram. E aí, de repente, o mendigo é levado pelos anjos para o céu, enquanto o rico ele é levado para o inferno. Primeira coisa que nós temos que interpretar nisso daqui. Quando nós falamos de parábolas, nós temos uma mensagem principal que é contada por meio de uma ilustração.
Então, você tem parábolas como o do filho pródigo, você tem parábolas das dracmas perdidas, você tem inúmeras parábolas que Jesus contou. Só que note que o foco, quando ele conta uma parábola, não é a parábola em si, é a mensagem que ela representa. Quando nós lemos o que está antes da parábola do rico e Lázaro, nós temos que compreender o contexto, porque Jesus estava usando aquela parábola, o que ele queria ensinar com aquela parábola. Quando você lê no capítulo 16, ainda no verso 14, Jesus ele vinha falando sobre riquezas, de pessoas que vivem buscando riquezas, que valorizam muito a riqueza, ao contrário da vida eterna. Prova disso que você vai ter no capítulo 15 a parábola das moedas perdidas, da ovelha perdida e a parábola do filho pródigo. Tudo relacionado à riqueza, pessoas que queriam viver riquezas. E aí no capítulo 16, no verso 14, Jesus ainda é contextualizado da seguinte forma: os fariseus que amavam o dinheiro ouviam todas essas coisas e zombavam de Jesus. Ou seja, todo o contexto daquilo que Jesus vinha falando, a parábola da moeda perdida, da ovelha perdida, do filho pródigo que quis viver a riqueza do pai. E aí no capítulo 16 agora, o autor ele enfatiza, fala, olha, os fariseus estavam em volta. Enquanto Jesus falava contra as riquezas, os fariseus zombavam dele. E aí agora nós chegamos no verso 19 e Jesus começa a falar, olha, havia um rico e tal, e ele comia muito bem, vivia do luxo, se vestia de roupas finíssimas, etc e tal. E havia um homem chamado Lázaro, mendigo, doente. Ponto. Por que é importante nós entendermos o contexto? Porque nessa parábola existe uma contradição histórica e doutrinária daquilo que a Bíblia diz. Primeiro, ainda nos evangelhos você pode ver fortes referências de Jesus dizendo que quando a pessoa morre, ela dorme, ela está dormindo. Houve momentos de Jesus ir ressuscitar uma pessoa e falar assim, olha, ela está dormindo. Aí as pessoas, você está dormindo, então está bem. E ele fala, não, ela morreu. Ou seja, quando a pessoa morre, o corpo fica ali. O corpo não vai para o céu. Em um outro determinado momento, conversando sobre a morte, a pessoa fala assim, olha, Senhor, eu sei que você ressuscitaria, né, a pessoa que morreu no dia da ressurreição, no dia final. Ou seja, dentro dos próprios evangelhos, Jesus enfatiza isso. Quando uma pessoa morre, ela vai para o fundo da terra. Ela é enterrada. A sua matéria está ali e o fôlego de vida volta para Deus. Pronto. A pessoa só volta a ter consciência, isso agora Salomão escreve, somente quando Cristo o ressuscitar. Somente no dia da ressurreição, Paulo fala também a respeito disso, que eles voltarão à vida, que eles pensarão, que eles conversarão, que eles terão sonhos, etc. e tal. Então você tem todo um contexto bíblico que fundamenta que quando a pessoa morre, ela vai para o pó da terra, o fôlego de vida volta a Deus, porque nós só estamos vivos por causa do fôlego de vida de Deus, e não existe pensamentos, não existem planos, não existem projetos, não existem nada quando a pessoa morre. Só que essa parábola ela contextualiza sobre um outro cenário. E Jesus está usando esse outro cenário justamente para atingir os fariseus que acreditavam em algumas coisas, e isso daqui vem de cultura babilônica, da cultura egípcia. E você sabe muito bem que Israel se misturou muito com essas culturas. Então ele pegou uma crença cultural pagã para contextualizar uma história. Só que aí nós vamos entender o que ele está querendo dizer. Porque se, porventura, nós rejeitarmos esse contexto, aí nós precisaríamos, então, aceitar duas coisas. Primeira coisa, nós teríamos que aceitar que todo rico
vai para o inferno. Pronto. E isso já é um sério problema. Jesus falou que é muito difícil um rico entrar no céu. Mas se Jesus está contando essa parábola e se isso for uma regra, então, se você é rico, pronto, deu ruim, você vai para o inferno. E a segunda coisa que nós teríamos que aceitar é que para ir para o céu você tem que ser um mendigo, você tem que ser muito pobre, você tem que ser um doente que os cachorros lambem a sua ferida. E aí nós temos um outro problema também. E ainda temos uma terceira questão. Nós teríamos que aceitar que quando nós morremos, na verdade nós não morremos. Ou seja, eu morri, mas aí logo eu volto à vida, porque os anjos agora vão me levar para o céu, ou alguém vai me levar para o inferno e eu vou continuar vivo. E aí isso é perigoso, porque esse é justamente o argumento que o diabo usou com Eva. Falou assim, olha, é certo que não morrereis. Tá vendo? Como é importante a gente entender o contexto para a gente interpretar corretamente a parábola. Então vamos continuar, que ainda tem mais detalhes. E então, no verso 23 continua: estando no inferno, estando em tormentos, ele ergueu os olhos, o rico, ele ergueu os olhos e viu de longe a Abraão e viu Lázaro junto dele. Então ele clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e mande a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Bem, aqui nós temos mais uma referência que não dá, que é impossível você aplicar literalidade. Aqui deixa-se claro que o rico, embora fosse muito rico, ele era filho de Abraão, ou seja, ele era descendente de Abraão. Ou ele era um judeu, ou ele era um levita, um efraimita, de alguma das tribos. Ele era descendente de Abraão, assim tal qual Lázaro. E aí ele recorre a essa herança de ser um descendente de Abraão, ele clama por misericórdia. Olha, eu sou descendente de Abraão, então, pai Abraão, pede que Lázaro, agora presta atenção, molhe a pontinha do dedo e toque na minha língua para me refrescar. E eu lhe pergunto, um dedo molhado, acaso é capaz de refrescar alguém que está no meio de um incêndio, no meio de um fogo? Não é, né? Pois bem. Por quê? Porque aqui o que está sendo destacado é que esse rico, ele ousava pensar que ser descendente de Abraão lhe traria benefícios. A ponto de agora, ele estando em tormento, ele ainda pede que Lázaro o sirva, porque ele é descendente de Abraão. Só que olha como continua a história. Verso 25. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, ao passo que Lázaro somente males. Mas agora ele é consolado e tu atormentado. Além disso, tem um grande abismo entre nós e vós, de modo que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os que estão aí vir para cá. Agora, olha o que Abraão respondeu para ele. Ele falou assim, olha, entre esse inferno e o céu existe uma distância muito grande. De modo que quem está no inferno não pode ir para o céu e quem está no céu não pode ir para o inferno. Isso daqui ele é tão sério porque, embora seja uma parábola e as pessoas fazem muita confusão e muitas igrejas estruturam determinadas doutrinas com base nessa parábola, existe uma doutrina, um dogma, por exemplo, de uma determinada igreja que chama purgatório, que defende que quando a pessoa morre, ou ela vai ao pai Abraão, ou se não vai para a presença da mãe de Jesus, enquanto aqueles que foram ruins vai para o inferno. Mas no inferno ele vai sofrer um pouquinho, vai passar por um período de sofrimento e então ele poderá ir para o céu. Olha que loucura. Mesmo Abraão falando, falou assim, olha,
Quem se perdeu, perdeu. Quem está salvo, está salvo. Quem está salvo não se perde mais. E quem se perdeu não se salva mais. Mas aqui ele faz essa analogia, que o inferno seria um lugar que supostamente quem está no céu veria e quem está no inferno veria. Aí agora nós começamos uma pequena reflexão sobre a base do amor. Imagina que você, que é pai, que é mãe, você se salva. Coisa boa, né? Você vai estar a eternidade, milhões de anos, vivendo no céu. Mas você já pensou, toda hora que você olha para baixo, você consegue ver seu filho, que talvez não se salvou, sofrendo nos tormentos, chorando, gritando, esperneando? Que tipo de paz que você teria no céu? Fala para mim. Como é que você olharia para Deus dizendo que Ele é amor, quando você olhar e ver seu filho sofrendo nas chamas ali e agonizando e gritando? Como é que seria essa eternidade? Você que é pai, você que é mãe, você consegue imaginar ter paz no meio do sofrimento do seu filho? Você que talvez já teve com um filho num hospital, já teve com um filho recebendo algum atendimento médico no meio de um sofrimento, você conseguiu ter paz? Você não tem paz. Agora você imagina você indo para o céu e ver o tormento do seu filho, da sua filha, ou de talvez do seu pai, da sua mãe, de pessoas que você ama por toda a eternidade. Eu vou ser sincero, sem margem de erro. Tanto o céu quanto o inferno seriam um inferno. Porque não teria paz quem está lá em cima, nem quem está lá embaixo. Ou seja, mais uma vez, entenda. Jesus está criando todo esse contexto. Ele está levando os fariseus a pensarem de maneira lógica o que eles acreditam de fato. Como essa crença de inferno, de anjos, né, levando pessoas para o céu, o fato de serem descendentes de Abraão, como tudo isso precisava ser revisto à luz da Bíblia. E aí continua, então, a história. Verso 27. Então respondeu o rico: eu te peço, ó Pai, que mandes então a casa do meu pai, que mandes Lázaro, né? Lázaro morreu, tá salvo, bonitinho. E olha o que o rico pediu. Faz o seguinte, pede para Lázaro, então, sair aí do céu, que morreu, voltar à vida e ir até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, e peça que ele dê testemunho disso, de que ele morreu, que ele ressuscitou, e que se meus irmãos não entenderem que o fato de ser filho de Abraão, o fato de ser muito rico, isso não vai levá-los ao céu. E olha só, a fim de que eles não venham também para esse lugar. Olha o pedido do rico. Olha, pede que Lázaro volte à vida, que pregue aos meus irmãos, né, os demais filhos de Abraão, a fim de que eles entendam que ter riqueza, esnobar os pobres, ser descendente, tudo isso não é sinônimo de salvação. Pelo contrário, quem só busca essas coisas vai supostamente para o inferno, vai perder a vida eterna. E olha o que disse então Abraão no verso 29. Adiante. Tem Moisés e os profetas, que eles ouçam a eles. E disse o rico: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, eles se arrependeriam. Respondeu Abraão: se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, tão pouco irão acreditar, ainda que algum dos mortos volte à vida. Pois bem, olha como que termina essa parábola. O rico pede então a Abraão: Abraão, faz o seguinte, pede que Lázaro volte à vida e esclareça isso entre meus irmãos, para que eles não fiquem buscando riqueza, que eles não esnobem o pobre, o miserável, isso, aquilo, que pregue para eles. Agora Abraão fala assim, olha, Lázaro não precisa voltar à vida para isso. Sabe por quê? Porque já tem Moisés e os profetas. Ou seja, Jesus ele não está aqui revelando uma nova doutrina. Ele está deixando bem claro, olha, o conhecimento acerca da vida após a morte, acerca da salvação,
O que Moisés e os profetas falaram é o suficiente. Ainda que um morto voltasse à vida, eles não iriam crer. Ainda que um morto voltasse à vida, eles não iriam crer. Só que tem um porém. Essa crença de que mediante um grande milagre eles iriam crer, isso é muito sério. Sabe por quê? Em um determinado momento, Jesus chega em um lugar e ali eles abordam Jesus, os fariseus, falam assim: mestre, mostra um sinal para que a gente creia. E Jesus falou: olha, geração incrédula, não haverá mais sinais, a não ser um, que é o sinal de Jonas. Qual que seria o sinal de Jonas? Jesus iria morrer, ao terceiro dia ressuscitar. Aí eu lhe pergunto, depois que Jesus morreu e ressuscitou, os fariseus creram em Jesus? A nação de Israel creu em Jesus? Os judeus, que você conhece hoje, que estão lá em Israel, querendo construir um novo templo, aquele que Jesus derrubou, que estão querendo sacrificar cordeiros, rejeitando o sacrifício de Jesus. Por um acaso eles creram de alguém voltando do mundo dos mortos? Não creram. E tem mais. Quando você vai fazendo a leitura bíblica, você percebe que Jesus, mais do que uma parábola, isso daqui era uma profecia. Sabe por quê? Sabe qual era o nome do pobre, do mendigo, daquele que morreu e que eles queriam que ele voltasse à vida para pregar? Lázaro. Para não restar dúvidas a respeito disso, eis que, passado alguns dias, Jesus recebe a notícia de que Lázaro, seu amigo, estava doente. Jesus, muito atarefado e distante, ele não pôde ir até Lázaro enquanto ele estava doente. E eis que Lázaro vem a morrer. Quando agora Jesus vai até Lázaro, eis que Jesus ressuscita Lázaro. Lázaro agora volta à vida. Só que uma coisa curiosa é que Lázaro não prega que ele estava no céu, ele não prega a respeito do inferno, ele prega a respeito do poder de Jesus. Isso que Lázaro prega. E aí, quando você termina de ler a história de Lázaro e da sua ressurreição, você descobre que os fariseus, ao ouvirem que Lázaro havia ressuscitado dos mortos e pregava sobre Jesus, eis que os fariseus decidem agora matar a Lázaro e matarem a Jesus. Quando nós lemos essa parábola / profecia, Jesus está chamando a atenção daqueles homens, mostrando para eles que as crenças dele eram equivocadas e mostrando para ele que, por mais que eles quisessem ouvir de um morto a verdade, porque não valorizam o que os vivos falam, não valorizam aquilo que Moisés e os profetas falaram, ainda que um morto voltasse à vida, eles não estariam prontos para crer nos mortos. E Jesus provou isso, dando inclusive com antecedência o nome do morto, que seria Lázaro. E o próprio Lázaro, quando ressuscita e prega acerca de Jesus, os fariseus decidem que iam matá-lo, para que ele parasse de pregar. Agora, diante de tudo isso, vem uma dúvida, né? Diego, mas se essa parábola é a única que dá um cenário de inferno e de repente a gente descobre que é apenas uma ilustração, afinal de contas, o inferno, conforme as igrejas pregam, que é um lugar de fogo, onde o diabo está ali, onde ele é o rei e vai viver eternamente, onde a pessoa fica ali sofrendo, etc. e tal. Então esse lugar não existe. Nós podemos fazer depois outros estudos, mas eu só quero resumir para você que o inferno, nessas condições que você aprendeu por meio de doutrinas, tradições e mistura do paganismo com o cristianismo, ele não existe. A Bíblia deixa bem claro, quer seja justo, quer seja ímpio, quando ele morre, ele vai ao pó da terra. O inferno, o sofrimento eterno de um ímpio, é o fato dele ser privado da vida. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Tem algumas pessoas que olham e falam assim, não, mas não pode ser. Ué. Não, a recompensa do ímpio tem que ser o sofrimento. Só acha que
recompensa do ímpio é o sofrimento, aquele que não valoriza a vida. Porque você perder a vida que Jesus te dá, a vida eterna, não há sofrimento maior do que esse. Quem valoriza a vida sabe o preço da morte. E foi exatamente isso que Jesus ofertou desde o início, desde lá do Gênesis, desde lá do Éden. O salário do pecado é o quê? A morte. Não é sofrimento pós-morte, não é viver eternamente sofrendo. Não, é a morte. O salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida. Quem morre, perde a vida. Simples assim. O que passa disso é mistura de culturas, de paganismo, de tradições e de hoje, doutrinas que muitas igrejas defendem. Bem, olhando apenas para a Bíblia, se baseando apenas na Bíblia, essa é a interpretação desse texto tão polêmico. Agora, se você pertence a uma igreja que acredita diferente disso e que interpreta diferente, experimente obter do seu líder religioso uma explicação desse texto sem ele recorrer a tradições, sem ele recorrer a culturas. Você vai ver que ele não vai sair do lugar. Eu espero que Deus tenha iluminado a sua mente, que tenhamos conseguido explicar para você esse texto polêmico. Eu vou deixar aqui para você outros 2 vídeos dessa série que nós estamos fazendo em outros canais. Vou deixar também o link dos outros canais para você se inscrever. E eu espero que, se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários desse vídeo. E nós nos vemos num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.